E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Vamos lá, tamo junto aqui no canal para mais um vídeo e hoje a gente inicia mais uma série no canal, né? A gente vai trabalhar a linguagem de programação C nesses vídeos introdutórios, né? Então tem aí o vídeo de introdução à linguagem C. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história do C, a gente vai conhecer o compilador C que tem para Linux, vamos instalar o cara, né? E vamos rodar o nosso bom e velho Hello World, né? Conhecendo também a estrutura desse programa Hello World, né? Função main, as bibliotecas que são usadas, né? Então a gente tem muita coisa legal para conhecer nesse vídeo de introdução. É o primeirão. Continuem aqui, se inscrevam aí no canal, deixem um like que vocês vão acompanhar o C diretamente do zero, né? Então a gente vai partir do pressuposto que você não conhece nada de C, tanto é que hoje a gente vai ver só o Hello World e devagarinho a gente vai caminhando dentro dessa linguagem de programação para conseguir conteúdos mais avançados. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos conhecer o C. Vamos falar aqui da linguagem de programação C, né? Uma linguagem bem antiga, mas que ainda é bem atual, gente. Então tem muitas aplicações modernas que trabalham com C, né? Sistemas operacionais que a gente conhece aí, como Windows e Linux, eles são escritos em C, né? Os sistemas operacionais foram feitos em C, né? Alguns microcontroladores aí ainda trabalham com a linguagem de programação C, né? E é uma linguagem que ainda tem espaço no mercado, digamos assim, né? É uma linguagem bem legal, tá? Então vamos começar aqui com o contexto histórico, né, do C. A linguagem de programação C, ela é lá de 1972, cara. Se eu não me engano, é o mesmo ano que surgiu o e-mail, né? O primeiro e-mail é de 72. Ela foi desenvolvida nos laboratórios da Bell, né, da AT&T, pelas mãos de Dennis Ritchie, né? Então esse cara aí desenvolveu o C. Na verdade, ele estava tentando uma linguagem mais amistosa, mais fácil para poder programar o sistema operacional Unix. Eu acho que eu até destaquei isso aí, ó, é isso mesmo. Ó. Seu objetivo inicial era reescrever o sistema operacional Unix, né, esse que muitos consideram o pai do Linux, né, já que a filosofia dele é aplicada dentro do Linux. Até parece o nome, né, Linux, Unix. Que na época esse sistema operacional era escrito em assembly, né, uma linguagem de montagem que é um pouco mais complicada de você, digamos, dar manutenção, né, porque ela não tem o alto nível de programação que o C tem, né? Então os caras criaram para facilitar, né? Deixar, como o próprio material está sugerindo aí, de forma mais portátil e eficiente, né, o desenvolvimento do sistema operacional Unix. Mas ela caiu no gosto da galera, dos programadores, né? Uma linguagem bem bacana. Aí as linguagens que ela derivou, né? O cara que escreveu, obviamente, ele tinha suas influências. Então, as influências foram outras duas linguagens da época, a BCPL, como ele está dizendo aí, e o Algol 68, né? Então ele aproveitou a simplicidade de uma, né, o conjunto de ferramentas da outra, e juntou e fez o C. A linguagem C vem daí. Aqui eu destaquei alguns históricos aqui do C, né? Como eu já falei, em 72 a linguagem é escrita pelo Dennis Ritchie, né? Dos laboratórios da AT&T, da Bell. Em 73, já que ela foi feita para o Unix, né? A versão do Unix escrita em C, ela sai no ano seguinte, em 1973. Já em 83 é publicado o primeiro padrão da linguagem C. Então se define um padrão para ela, e esse padrão é o ANSI C, um padrão que durou acho que mais de 10 anos, se eu não me engano aí, ó. Só em 88, por aí, que foi definido um outro padrão, né? Tem a parte da parte histórica que vai já aparecer isso. Já em 85, o C aparece como uma evolução, né, para o C++, que é uma outra linguagem, né, que é uma linguagem que permite orientação ao objeto sob C, né. Esse aí foi feito pelo Bjarne Stroustrup, né, nome complicado do cara aí, mas ele foi o cara que criou o C++, que é derivado do C, certo? É uma extensão do C que incorpora recursos de programação orientada ao objeto. Uma linguagem também bem presente, Arduino, microcontroladores, né, também são programados por C++ até hoje, tá? Em 89, tá aí, ó. 89 acontece a primeira revisão do padrão ANSI C lá, que é o padrão de 83, né? Uma década depois, na verdade, 16 anos depois, né? E logo em 99, mais uma revisão, que é o C99, né? E já incluindo
texto Unicode, né, que foi incluído nessa revisão, né, tipos de dados complexos e outras funcionalidades. E por fim, em 2011, a última revisão, que é a revisão do C mais recente, chamada padrão C11, tá, que dá alguns suportes a threads, atomicidades e outras funcionalidades mais avançadas. Então a última revisão do C é de 2011, tá? Vocês sabem que o nosso canal está relacionado ao mundo Linux, né? Não é que eu vou impedir que você vá fazer os códigos em outros sistemas operacionais, mas eu vou apresentar para vocês o GCC, né? O compilador C para Linux mais usado que existe. Tem o Windows, não tem problema, dá para acompanhar, tá? Dá para acompanhar de boa. O programa que eu escrevi aqui, ele vai funcionar tranquilamente no CodeBlocks, né? Ou em outros compiladores aí para C que você utiliza em Windows, tá? Mas eu vou indicar, claro, a solução para Linux, o GCC, né? E na linha de comando, tá? Nós vamos trabalhar na linha de comando. Bom e velho VI vai nos ajudar. Pode usar o Nano, o Pico, né? Mas é só para a gente criar os programas dentro do ambiente Linux e não perder o foco do que o canal trata, né? Então a gente vai, Linux vai ser o nosso sistema operacional pela linha de comando e o nosso compilador vai ser o GCC, tá? Então no Linux o compilador C mais popular e amplamente utilizado é o GCC, né? Que vem de GNU Compiler Collection, né? GCC quer dizer isso aí. Ele é um compilador completo e gratuito que suporta, além do próprio C, né, outras linguagens, como ele está dizendo aí, ó. Suporta o C++, suporta Java, suporta Fortran e outras linguagens, tá? Então o GCC ele é um canivete suíço de compilador, né? Ele suporta várias linguagens. O GCC já vem instalado por padrão em algumas das distribuições Linux, né? Principalmente naquelas que são focadas em desenvolvimento, né? Por exemplo, o Raspberry Pi já vem o GCC instalado de cara, né? No Rock Linux ele vem em alguns perfis de instalação já instalado por padrão, mas eu costumo indicar o perfil mínimo, né? Então no mínimo ele não vem, mas é uma coisa tão simples de instalar, né? Eu coloquei ali para a gente fazer aqui no slide seguinte, vocês vão ver que é tranquilo demais, é um negócio simples, ó. Como é que instala o GCC em Rock Linux, e aí também se aplica a outras distribuições derivadas de Red Hat, como Alma Linux, o próprio Red Hat, CentOS, né? Essa família de distribuições. Com poucas adaptações também, Debian, Ubuntu, né? Só você usar o gerenciador de pacote apt de lá, né? Então não tem problema, é uma coisa muito comum o pacote do GCC. Vocês não vão ter dificuldade de instalar, isso eu garanto, tá? Então, o GCC já vem padrão em alguns perfis de instalação do Rock Linux, mas na instalação mínima ele não vem, né? Mas olhem só, de todo modo, ele está presente no repositório oficial. Isso eu digo, acho que de todas as distribuições Linux. Eu não conheço uma distribuição Linux onde o GCC não está presente no repositório oficial. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você der o comando do gerenciador de pacotes daquela distribuição, apt, i1, DNF, qualquer outro gerenciador de pacote chamado DNF install GCC, apt-get install GCC, ele vai instalar. Ele vai estar presente em todos, não se preocupem com isso. Então no Rock Linux, para instalar ele, é tão simples quanto fazer esse comando aqui, ó. E um install gcc-y. Vou fazer com vocês aqui, ó. Rapidinho aqui, tá na tela aqui, ó. i1 install, caramba, install gcc-y. Aí ele baixa algumas dependências ali, ó, tá? De bibliotecas, coisas desse tipo, e rapidinho ele instala. Vou esperar que não vai precisar nem fazer corte no vídeo. Um negócio tão rápido que já, né? Então a gente já está com o GCC instalado. Então, em outras distribuições vai ser tão fácil quanto isso. apt-get install, dnf install, e ele vai instalar o GCC, tá? Vamos voltar lá. Então, depois disso, a gente pode começar com o primeiro código que a gente deve começar em qualquer linguagem, né? Que é o Hello World. Então nós vamos fazer o nosso Hello World em C aqui, utilizando o bom e velho VI, porque a gente é raiz, né? Pode usar o Nano, tá? Não me preocupo não. Né? E outro editor de texto, mas eu vou fazer com o bom e velho VI aqui, tá? Então, esse é o Hello World em C, tá? Antes de a gente começar a falar do Hello World aqui, eu preciso informar algumas coisas. Por exemplo, a linguagem C ela trabalha com a função chamada função do bloco principal, né? Ela é chamada de função main. Ela vai estar presente em todos os códigos C, tá? E o C é uma linguagem estruturada, né? Tanto é que você viu que tem uma derivada do C que é orientada ao objeto, que é o C++. É outra linguagem, tá? Derivada do C. O C originalmente utiliza o paradigma de programação estruturado, né? Então vocês sabem que existe a orientação a objeto e linguagem estruturada ou procedural, como você queira chamar. O C ele é procedural, tá?
Então, para o nosso primeiro código, a gente tem o seguinte exemplo. Então, a gente tem aqui um Hello World em C. O que eu tenho nesse Hello World? Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu tenho aqui na primeira linha a inclusão de uma biblioteca para que eu possa utilizar comandos e funções, certo? E essa biblioteca standio.h aqui, né, ela é uma biblioteca presente na instalação do GCC, né, eu posso instalar bibliotecas externas, claro, mas essa daqui vai estar presente, gente, em todo o código que a gente fizer, porque aqui, como o nome dela sugere, de stand, ST é de standard, né, STD, standard, IO, quer dizer padrões de entrada e saída. Aqui tem os comandos printf, scanf, esses comandos estão dentro dessa biblioteca. Tá? Então eu vou precisar dela sempre, cara. Então ela vai estar na primeira linha. E o include, certo? É o comando em C, include com o jogo da velha, né? Jogo da velha include. É o comando em C que me diz que eu estou querendo adicionar uma biblioteca. Então essa primeira linha sempre vai existir. Include para adicionar uma biblioteca com o jogo da velha. Depois, entre sinais de maior e menor, né? Você coloca o nome da biblioteca. E a standio.h ela vai estar presente em todos os códigos C que a gente fizer, tá? Depois, não falei aqui da função principal do C, função do bloco principal, ela é chamada de função main. Tá aqui ela, ó, certo? Ela tem tipo, ela passa e recebe parâmetro. A gente vai falar disso mais à frente quando a gente estiver falando de função, certo? Mas nesses primeiros códigos, vamos assumir que ela é uma função inteira, int main, e que ela recebe um void, né? Então, a gente não vai fazer passagem por parâmetro aqui ainda. Então, essa linha vai estar presente para indicar a função do bloco principal. A gente podia ter colocado também simplesmente main, abre e fecha parênteses, tá? Mas eu resolvi colocar certinho aqui, int main void, né? Já que ela não está recebendo parâmetro nenhum, para a gente começar desse jeito. E o nosso primeiro comando aqui, ó, comando printf. O comando printf imprime mensagem em tela, né? E como a gente está falando do nosso bom e velho Hello World, né? Eu coloquei aqui, entre aspas duplas, que é como deve ficar a mensagem que eu quero exibir em tela, Hello World e ponto e vírgula, que é onde termina um comando, né? Então, imprima em tela, Hello World, fecha. Toda função em C, ela vai começar com abre chaves e vai terminar com fecha chaves. Então, isso aqui é para dizer que a função do bloco principal começa aqui e termina aqui, e o printf está dentro e é o único comando que está dentro dela. Sem mistérios, desse jeito, tá? Vamos escrever esse código lá, né? Vamos escrever o código juntos aqui. Vou limpar a tela aqui, vou dar um vi hello.c. Ah, tá, os arquivos fonte do C costumam ter essa extensão, tá? .c. Vamos lá, aperta aí para entrar em modo de inserção, vocês vêem lá no rodapé, tá insert, né? Então, o jogo da velha include standio.h. Então, biblioteca padrão, né? Vamos agora, escrevi include errado aqui. Include, agora sim. Include standio.h, int main void, né? Biblioteca, função do bloco principal. Ela vai abrir aqui e vai terminar aqui, certo? Aqui eu vou colocar o único comando que vai ter dentro dela, né? O que vai ser? Um printf, para imprimir em tela. Aspa dupla. Hello World. Fecha, ponto e vírgula. Pronto. Esse é o Hello World em C, certo? Do jeito que ele está aí, ele vai escrever e vai ficar na mesma linha, tá? Tem um caractere especial que a gente gosta de usar muito aqui, que é o /n. Que é o que o /n faz, gente. Ele escreve Hello World e quebra uma linha, né? Faz isso, tá? Depois que ele escreve Hello World. Eu vou deixar o /n aí para quando eu compilar, você não ficar na mesma linha do... Porque assim, quando ele termina de compilar, ele retorna para shell. Se eu não colocar o /n, ele vai retornar na mesma linha, fica meio feio. Acho que eu vou até mostrar aqui na prática. Vou sair salvando, né? Com ESC2.x e vamos voltar lá no material, certo? Como é que a gente compila, né? A gente vai conhecer as opções do GCC ao longo dessa playlist que começa hoje, né? Esqueci até de falar o primeiro vídeo da playlist. Então, o compilador GCC utiliza algumas opções, mas nesse momento conheceremos a opção "-o". A opção "-o" ela indica qual arquivo executável será gerado. Então, o processo de compilar é de transformar aquilo que eu escrevi na linguagem, no caso C, né, em um arquivo executável que é o programa de fato, certo? Um é o código-fonte, outro é o programa, né? O "-o" é para indicar como é que vai ser o nome do programa gerado, certo? Então, desse modo, para compilar, basta a gente fazer o seguinte: GCC, né, que é o compilador, né? Você vai chamar o comando que a gente instalou com o i1 agora há pouco.
GCC menos O para indicar o nome do executável que vai gerar. Eu costumo chamar o executável do mesmo nome do fonte, e o fonte é a última coisa que eu coloco no GCC, ó, certo? Então, o fonte não é hello.c, olha aqui, ó, a gente criou um arquivo aqui atrás, ó, deixa eu voltar aqui, ó, não, tá lá deixa eu botar aqui de novo. Aqui, ó, aqui na shell a gente não criou o hello.c, ó, certo? Criamos o hello.c. Então aqui eu tenho que indicar aqui quem é o fonte, ó, isso aqui é o fonte, isso aqui é o código fonte, e menos O, depois vem o nome do executável que eu quero gerar a partir desse fonte, certo? Depois eu dou Enter, ele vai compilar e aí é só testar, tá? Vamos lá, vamos... Ó, para testar, ponto barra hello, ponto barra hello, né? Vamos executar aqui. Então eu primeiro vou compilar aqui ele. Então, ó, GCC menos O hello, né? Eu podia colocar outro nome, né? Eu que gosto de botar o mesmo nome sem a extensão. E depois hello.c. Então, gere o hello a partir de hello.c, que é o fonte. Dou Enter, né? Os programas em Linux são calados, né? Se eu der Enter e não aparecer nenhuma mensagem de erro, é porque deu certo, né? Aí como é que eu testo? Agora existe um arquivo hello aqui, que é executável, tá? Ó, eu vou dar ponto barra hello, ele vai executar esse arquivo. E esse arquivo tem simplesmente a impressão da mensagem Hello World. Fazer aquela modificação que eu falei para vocês, ó. Vou editar aqui, ó. Vou tirar o barra N daqui para vocês verem a diferença, ó. Vou apagar aqui e vou deixar só Hello World. Sair salvando, né? E vou compilar novamente, claro que eu preciso gerar o executável de novo. E compilei. E agora eu vou rodar de novo o Hello e vocês vão ver que ele vai, olha só, ele vai rodar Hello World e não vai quebrar a linha, retornando o prompt na mesma linha. Eu acho meio feio, né? Observe quando eu rodei aqui, ele imprimiu, quebrou a linha e me liberou o prompt. Ficou mais bonitinho, tá? Então, novamente aqui sobre o GCC, né? Menos O é o nome do executável. Eu posso até mudar esse nome aqui. Eu vou colocar o nome aqui de sei lá, certo? Aí ele vai gerar um sei lá, certo? Se eu der aqui um ponto barra sei lá, ele vai dar Hello World, igual o outro, tá? O menos O é para dizer qual é o executável que vocês vão usar. Se você estiver usando o Code Blocks, né, o Turbo C, essas coisas para o Windows, ele vai gerar um arquivo exe, né? Porque o Windows cuida dessa parte de executáveis a partir de uma extensão. Aí só é você ir lá e já clicar duas vezes, né? Alguns compiladores, quando você aperta F9 ali, ele já compila e executa, faz tudo de uma vez, né? Mas aí é em ambiente gráfico, né? Em Linux gráfico também, lá em GNOME, né? Essas interfaces mais amigáveis, né? Você vai poder ter essas facilidades também. Agora aqui direto na Shell, a gente tem que dar o GCC, né? E eu vou dizer uma coisa, tem gente que usa ambiente gráfico em Linux ainda prefere compilar direto na linha de comando. Tem mais segurança em ver o código sendo compilado pelo GCC do que diretamente no modo gráfico, onde algumas coisas são ocultadas. Beleza, gente? Era isso aí que eu queria mostrar hoje na primeira aula. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? A gente fez uma introdução aí de uma série nova no canal, né? Então, introdução à linguagem de programação C, vídeo 1, né? Teremos outros vídeos dessa série, certamente. Vou criar uma playlist, vai estar aí embaixo. É só você seguir essa playlist que a gente vai estar disponibilizando os vídeos sempre que possível, né? Antes da gente terminar o vídeo, gostaria de pedir que você, que se não for inscrito no canal, se inscreva, pô, deixa um like aí, deixa um comentário, né? Dá um feedback aí pra gente nesse momento no YouTube para que a gente possa trazer cada vez conteúdos melhores, beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, tchau!